criança o volume sistólico é menor do que o do adulto, que é compensado por uma maior frequência cardíaca. E à medida que a criança cresce, a frequência cardíaca tende a diminuir, porque o coração fica mais fortalecido, é um processo da puberdade, assim como ganha em massa muscular, ganha em força do músculo cardíaco, e o volume sistólico torna-se maior pela ampliação natural das cavidades internas e pelo maior fortalecimento do músculo cardíaco, que faz parte do processo da puberdade, mesmo sem treinar. O volume sistólico das crianças aliado à menor quantidade de hemoglobina são fator limitante ao ser comparado com adolescentes e adultos. Agora, a limitação, como eu havia dito, é compensada por uma melhor diferença arteriovenosa de oxigênio, ou seja, crianças apresentam uma maior capacidade de absorver oxigênio em nível muscular. A diferença arteriovenosa de oxigênio é maior nas crianças no repouso e nos trabalhos submáximos. Em solicitações máximas, aproxima-se dos valores dos adultos. Eu gosto desse gráfico aqui, porque ele mostra assim, o comportamento da frequência cardíaca. Aqui, crianças em vermelho, em azul, adultos. O comportamento do volume de ejeção, o volume sistólico. O comportamento do débito cardíaco e o comportamento da diferença arteriovenosa. Olha que bacana, ó. Quando eu vejo frequência cardíaca, conforme a atividade vai aumentando a intensidade, a frequência cardíaca vai subindo. Na criança, esse aumento é muito maior do que o aumento verificado em adultos. Quando eu comparo meninos e meninas, por quê? Porque a criança apresenta uma maior frequência cardíaca conforme o exercício vai aumentando a intensidade, para tentar compensar o menor volume sistólico. Olha como muda aqui. Conforme vai aumentando a intensidade na mesma atividade, olha o comportamento do volume sistólico de crianças. Olha o comportamento da quantidade de sangue ejetada a cada sístole nos homens, nos adultos. A diferença é muito maior e ela aumenta conforme o exercício vai ficando mais intenso. Então, ela tem uma maior frequência cardíaca, mas um menor volume sistólico. Esse comportamento da frequência cardíaca e do volume sistólico, lembra que débito cardíaco é igual ao produto da frequência cardíaca desse volume sistólico. Então, como a criança tem uma maior frequência cardíaca, mas um menor volume sistólico, o débito cardíaco de criança, ou seja, a capacidade de bombear sangue para a musculatura em atividade, é menor na criança. Apesar dela ter uma frequência cardíaca maior para compensar o menor volume sistólico, não é suficiente para tornar o débito cardíaco igual ou superior a dos adultos. Então, o débito cardíaco das crianças, durante uma atividade que vai aumentando a intensidade, sempre é menor do que do adulto. Então, se ela tem essa limitação no consumo de oxigênio, porque lembra que o consumo de oxigênio, pela equação de Fick, é igual à influência do débito cardíaco e da diferença arteriovenosa de oxigênio, o que torna o metabolismo aeróbio das crianças eficiente é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Crianças têm uma maior capacidade de absorver oxigênio em nível muscular quando comparado com adultos. Por que isso acontece? Deixa eu só pegar um copo d'água aqui. Crianças apresentam maior conteúdo de mioglobina. O que é mioglobina? Mioglobina é uma organela que tem dentro da fibra muscular responsável por armazenar oxigênio. Crianças apresentam uma maior quantidade de mioglobina, ou seja, elas conseguem armazenar mais oxigênio por isso. Crianças apresentam um maior número, tamanho e área superficial da membrana mitocondrial do músculo esquelético. Crianças apresentam uma maior atividade enzimática ou concentrações de enzimas implicadas no ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Olha que interessante. Uma vez me pediram para falar sobre tireoide, coisa e tal, e eu fui estudar sobre T3, T4, e eu sempre li que T3 e T4, junto com
o hormônio do crescimento e o IGF-1, o fator de crescimento similar à insulina, estão relacionados com o crescimento na infância. Eu falei, caramba, por que que esses hormônios T3 e T4 trabalham junto com o GH e o IGF? Eu não entendia, não conseguia encontrar. E aí eu descobri que T3 e T4 estão relacionados diretamente no aumento das vias de sinalização, no aumento da atividade da via de sinalização de biogênese mitocondrial. Eu falei, caramba! Então, no crescimento infantil, T3 e T4 atua para aumentar a biogênese mitocondrial e também aumentar a expressão de IGF-1. Olha só que louco. Por que criança tem que ter mais mitocôndria? Eu falei, por que criança tem que ter mais mitocôndria? Porque as mitocôndrias são as fábricas de energia do nosso corpo. E quando a gente está em processo de crescimento durante a infância e durante intensamente a puberdade, eu preciso de muita energia para ter esse processo de crescimento. E aí eu vou precisar de mais mitocôndrias. Olha que louco. Então, crianças têm um metabolismo aeróbio eficiente, porque na equação de Fick, o que faz a diferença é a diferença artério-venosa e oxigênio. E porque elas têm uma boa diferença, ou uma eficiente diferença artério-venosa de oxigênio. Por causa dessas características aí. Maior conteúdo de mioglobina, maior número, tamanho e área superficial da membrana mitocondrial, aumento do nível de atividade enzimática ou concentração de enzimas implicadas no ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E essas características favorecem que a criança possa utilizar uma maior capacidade, possa ter uma maior capacidade de oxidação das gorduras. Hugo, mas hoje a obesidade também é uma epidemia na infância, mas não pelas características fisiológicas que as crianças apresentam. Elas não perderam essa característica. O que aconteceu é um menor estímulo para uma vida ativa. Esse que é o grande problema. Elas não perderam, elas estão mais gordinhas, não por terem perdido essa característica fisiológica, que é fundamental para o crescimento delas, mas porque elas hoje já não têm mais um estilo de vida ativo como se tinha antigamente.